1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz: certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Quero falar hoje sobre a cruz, o que aconteceu ali na crucificação juntamente com Cristo, em nosso favor e em nós. Começa ali na cruz, o mundo, resolver a questão do mundo para nós. Em Gálatas 6,14 diz que longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo está resolvido para nós. Em 1 Pedro 2,24 diz a Escritura: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. O mundo, podemos ter vitória sobre o mundo, porque foi crucificado. Os nossos pecados foram levados no corpo de Cristo. Mateus 1,21 diz que a Virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Colossenses 2,14, a palavra do Senhor diz: tendo cancelado um escrito de dívida que constava em suas ordenanças, as quais nos eram prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando no corpo de Cristo na cruz. Colossenses 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades demoníacas, os expôs publicamente ao desprezo, porque Jesus Cristo triunfou sobre eles na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Romanos 5,12 diz: por um só homem, Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado, ele foi aniquilado no corpo de Cristo na cruz, quando Cristo nos atraiu no seu corpo. Fomos crucificados com ele. O pecado foi aniquilado na vida de todo aquele que nele crer. Eu não estou falando os pecados, mas o pecado, a natureza de Adão, a natureza original. Nós nascemos já com o pecado e na cruz ele foi aniquilado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 16, ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós somos reconciliados com Deus através da cruz. E por que fomos lá no corpo de Cristo? Porque João 12,32, o Senhor Jesus Cristo disse: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Quando Jesus Cristo nos atraiu, ele tratou do mundo, que era o nosso inimigo no mundo para nós. Ele tratou dos nossos pecados, ele cancelou toda a nossa dívida que constava nas ordenanças de Deus. Ele aniquilou, ele cancelou. E ele aniquilou o nosso pecado, nossa natureza de Adão. E também nos reconciliou com o Pai no corpo de Cristo
na cruz. Deus não vai se reconciliar comigo e com você, nós estarmos ao pé da cruz, ao lado da cruz, atrás da cruz, distante da cruz. Não, por isso que o Senhor Jesus Cristo nos atraiu no seu corpo, sala da reconciliação, lugar da reconciliação com o Pai, foi no corpo de Cristo. Pela fé cremos que isso já aconteceu. O que mais aconteceu ali na cruz de Cristo? Em Romanos 6,6 ele diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Jesus Cristo, com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não servíssemos mais o pecado como um escravo, como um dominado. Nosso velho homem foi com Jesus crucificado. E ele diz em Romanos 6,11, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Apocalipse 1,5 ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em Romanos 6,22, ele diz, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, agora vocês têm como fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. Tudo isso aconteceu quando nós cremos que fomos incluídos, fomos batizados em Cristo, na cruz. Em Romanos 6,3 ele diz, porventura ignorais que todos nós que fomos incluídos, misturados, batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Tem tudo a ver conosco aquela cruz, não a cruz distante, mas nós fomos crucificados com Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Nosso velho homem, quando nós estivemos em Cristo, estivemos pela fé em Cristo, ele foi aniquilado, ele morreu na morte de Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, o Senhor resolveu a questão do diabo. Ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, participou. Está falando da encarnação de Cristo, da encarnação do Verbo de Deus. Igualmente ele participou. Para quê? Por que ele participou de carne e sangue? Da sua encarnação? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Senhor Jesus Cristo pisou na cabeça do diabo. Ele tinha o poder da morte naqueles que foram ressuscitados com Cristo, porque os que foram ressuscitados com Cristo, dentro dele tem vida e vida eterna. Então ele tinha o poder da morte. Ele tem ainda o poder da morte aqueles que não nasceram de novo. Ele tem o poder da morte eterna. Mas pela cruz o Senhor Jesus também já resolveu a questão desse poder do diabo de manter a pessoa na morte eterna. Mas foram resgatados das mãos de Satanás e agora estão nas mãos de Jesus. Estão salvos, porque o Senhor Jesus nos transplantou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E as obras do diabo? Tanta gente preocupada com as obras do diabo. Em 1 João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz. Pouco de nós sabemos. Como nós vamos viver vida vitoriosa se nós não sabemos disso? Vou repetir 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E as obras malignas? Segundo a Timóteo 4,18. O Senhor me livrará
também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 20, ele disse: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Aleluias. E a nossa carne? Será que nós não podemos ter vitória sobre a nossa carne? Perfeitamente. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo não pôde assumir lá na cruz, ele não pode nos salvar. Em Gálatas 5, 24 diz: e os que são de Cristo, agora já são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora essa pessoa pode dizer, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Porque eu fui crucificado, eu fui atraído no corpo de Cristo na cruz. E os benefícios que a cruz gera da morte e ressurreição, vêm para cada um de nós. Fez por mim e agora ele fez também em mim, em meu favor, lá na cruz. Agora, no meu interior, quando eu creio que eu fui ressuscitado juntamente com ele para um novo viver por causa da nova vida que me foi dada gratuitamente no amado. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Eu fui substituído. Eu, no meu interior, fui substituído. Ele me substituiu lá na cruz e me incluiu. Ele me substituiu e me incluiu no seu corpo na cruz. Agora, ele também me incluiu nele e agora ele está substituindo-me. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Ah lá, fui substituído. Agora é Cristo que vive em mim e a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, em João 10, versículo 10. É vida em abundância, a vida de Cristo abundante no nosso interior. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele já foi dominado lá na cruz. Nós temos vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque você não está mais debaixo de uma lei, de um legalismo, mas você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça e a graça que é Cristo está em você. Que capacidade espiritual vindo da parte de Deus pela graça. Não por mérito e nunca vai ser por méritos. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Tem muito mais? Tem, querido. É um mistério a obra do Calvário. Queridos, Cristo foi crucificado. Eu também fui. Cristo morreu. Eu também morri. Cristo foi sepultado. Eu também fui sepultado. Não é em água de batistério, não, senhores. Aqui lá está apontando para a realidade que eu estou dizendo. Estou dizendo a realidade, a verdade. Lá é símbolo. Fui crucificado porque Jesus Cristo, a graça de Deus, me atraiu no seu corpo na cruz. O meu velho homem ali morreu, e na cruz o Senhor Jesus Cristo tratou do mundo, tratou dos meus pecados, tratou do meu pecado, tratou da minha condenação, porque quem morreu justificado está do pecado,
Ele me justificou porque ele me fez morrer nele, no corpo de Cristo. Nós morremos, segundo as Escrituras. Se com Cristo morremos, com ele viveremos. Romanos 6:8. Ele nos reconciliou com o Pai no corpo de Cristo. Ele destruiu o diabo. Ele destruiu as obras do diabo. E ele nos destruiu porque nós também éramos inimigos de Deus, por causa das nossas obras malignas. Nós também fomos destruídos, aniquilados, como inimigos de Deus. Mas ele nos ressuscitou como amigos de Deus, filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, com a vida do Senhor Jesus no nosso interior. E agora, um pregozo da vida eterna, pelo Espírito de Deus, garantia da vida eterna. Por isso que agora em Colossenses diz, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Louvado seja o Senhor, Ele nos capacitou para vivermos a vida conforme Ele quer que vivamos, não do nosso jeito, da nossa maneira, mas da vida de Cristo que habita, que está em mim e está em você, se você nasceu de novo, se você foi feito uma nova criatura. Tudo isso de graça, jamais por mérito, e sim pela justa justiça de Deus, pela graça sois salvos. Aleluias. Amém e amém.